Castro da Rocha, advogada, professora de Direito Imobiliário, atuante expressivamente na área, e hoje retorno aqui para nós tratarmos um assunto não menos importante do que aqueles que nós já viemos tratando aí ao longo dos dias, que é um projeto de lei aí proposto pelo senador Antônio Anastasia, que é agora senador aí, presidente interino, né, do Senado durante este período, e que propôs aí no dia 30 de março aí novas disposições que visam então trazer certa segurança jurídica para o período. Nós já havíamos tratado no vídeo anterior da possibilidade aí de se convencionar aí a nova remodelagem no contrato de locação em shopping centers, né? Então, aquele assunto ali também é um assunto bastante importante. Nós falamos ali do artigo 567 do Código Civil, aplicado então supletivamente às relações locatícias. E agora nós temos com esse novo projeto de lei aí algumas possibilidades também de que então consigamos manter um certo equilíbrio aí nas relações locatícias, mas não se restringindo unicamente a elas, porque o projeto de lei também traz em seu bojo algumas disposições que se aplicam a condomínios, que também são aí objeto da nossa área de estudo. Primeiramente, no que diz respeito às locações, então, muitas pessoas me perguntaram durante esse período: poxa vida, mas eu perdi meu emprego, o que eu faço agora, doutora? Como proceder em relação a esse fato? Não consigo pagar meu aluguel, né? Então, assim, as pessoas realmente estão passando por certas dificuldades, algumas perderam o emprego, isso não é novidade para ninguém, empresas demitindo em massa. No entanto, nós temos que buscar sempre, como eu sempre repito aqui, o equilíbrio nessas relações jurídicas, né? E assim como o locatário tem seus interesses, ou seja, precisa de um local para residir, o locador também muitas vezes se serve desse espaço, né? Esse espaço residencial também para oferir os seus rendimentos, né? Muitas vezes aí é um investimento que ele fez ao longo da vida para aquisição do imóvel, para que possa então oferir mensalmente um ganho. Então nós temos que buscar equilibrar essa balança de modo a que ou com que não prejudiquemos ninguém, né? Mas então o que acontece? O que é aí o objeto de estudo nesse projeto de lei? Nós temos que, em casos onde então haja aí a necessidade de se elastecer, né, de não se promover o pagamento, a previsão de que realmente possam então ser suspensas essas obrigações. Mas vejam, nós estamos falando de um projeto de lei, ele ainda não foi sancionado, portanto ainda não está vigente. Isso tende a acontecer justamente em virtude desse quadro, como nós já falamos aqui anteriormente. O quadro que se apresenta faz com que nós tenhamos que alterar muitas disposições, tenhamos que readequar as situações contratuais a fim de que o prejuízo então não seja ainda maior. Então esse projeto ele tem justamente o escopo de tentar então minimizar esse impacto, contribuir com essas situações. No entanto, ainda que então eu tenha suspensa a possibilidade aí de liminares, que até é muito específico e bastante aí claro no texto desse projeto de lei, que eu tenha então essa possibilidade de não ter essas liminares para despejo, existem situações aí que acabam permanecendo vigentes, de acordo com a previsão constante, inclusive ali na própria lei do inquilinato. Então, se nós formos observar essas disposições, nós ainda temos que reconhecer o cabimento de liminares aí de acordo com o dispositivo de lei aí previsto no artigo 59 da lei do inquilinato, né, que se mantém, portanto, incólume diante dessas situações. Então, quando vierem me perguntar ou quando vocês tiverem alguma dúvida nesse sentido, sempre falo para que se orientem a partir, então, do decreto. Como eu digo, o projeto de lei, do decreto não, da legislação da lei do inquilinato. Por quê? Porque o projeto de lei, primeiro, ainda é uma possibilidade, né? Ele não está vigente. Então, claro, tudo acena, tudo caminha nesse sentido, de que realmente esse projeto venha aí a ser aprovado, enfim, sancionado ao final e entre em vigor para, então, regulamentar essas situações.
mas como ainda não está, então não podemos sair simplesmente inadimplindo, deixando de honrar os compromissos, seja pontualmente ou então na sua totalidade, apenas imaginando que nós já estamos amparados pelo projeto de lei, porque de fato ainda não estamos. Então, assim, seguindo nesta linha, vamos então procurar ainda o bom senso, ainda imaginando que nós estamos no cenário prévio de aprovação desse projeto que tem o seu trâmite ainda para acontecer. Mas, considerando a probabilidade de que venha realmente então ser aprovado, nós teríamos aí então uma situação que daria uma certa segurança, um certo apoio, um certo fôlego para aquelas pessoas que invariavelmente ficarão aí desempregadas com essa crise. Então, nesse sentido, eu julgo de extrema relevância que, primeiro, tenhamos então esse bom senso para tentar negociar esses contratos de locação antes de qualquer coisa com o locador, né? Neste caso, até nós estamos falando aqui do imóvel, ou melhor, dos imóveis residenciais, para que, claro, posteriormente havendo aí uma situação que realmente nos permita entender que estes contratos estão suspensos, para que então, com base legal, tenhamos aí o alicerce, a segurança necessária então para manter a suspensão ou então aí nos protegermos, nos ampararmos com base de fato nessa suspensão dos contratos. Como eu disse, nem todas as situações aí então vão permitir o deferimento de liminar, né, para ou melhor, vão impedir aí o deferimento de liminar. Nós temos situações específicas lá no artigo 59 que nos permitem entender que sim, né, tais como quando acaba, por exemplo, aí quando finaliza um prazo aí de locação por temporada, que seria uma situação, né? Em caso aí de rescisão também de contrato de trabalho, também uma outra situação, ou quando nós tenhamos aí um prazo previsto que seja mínimo de 6 meses para desocupação do imóvel. Então, esses casos que estão previstos lá continuariam vigentes. Então, muita atenção, muito cuidado aí na tentativa ou na negociação, ou enfim, até quando se vise um eventual descumprimento desse contrato, né? Até porque nestes casos aí o locador teria total possibilidade de ter aí um deferimento em seu favor para conseguir então o despejo liminar neste processo, ok? Além dessa situação que está sendo então discutida e objeto então de regulamentação, nós temos também a questão condominial, muito importante nesse momento. Por quê? Porque acaba disciplinando e fazendo com que o síndico ou os síndicos possam então se atentar a essas disposições para melhor proceder em relação ao ingresso de terceiros, por exemplo, no condomínio, para que se possa evitar com que haja disseminação desses vírus, ou melhor, especialmente aqui do coronavírus, que é o caso que traz aí e remete à necessidade então de regulamentar de forma diferente e específica para o momento. Então, os síndicos terão neste momento que ser implacáveis no que diz respeito a esse cuidado, impedindo com que sejam utilizadas ou então que seja aí realizado evento ou algum tipo de situação que envolva aglomeração no condomínio, que seja então utilizada a área comum, né? Enfim, até no que se inclui a entrada, o ingresso de pessoas estranhas. Muitas pessoas vêm me consultar e têm me consultado esses dias justamente nesse sentido. Por quê? Porque justamente em virtude deste problema, as pessoas têm se limitado a sair até mesmo para comprar remédio, enfim, estão se servindo muito até de pedidos de entregas de produtos, enfim, de mercado, comida pronta. Então, como proceder nesse sentido? Eu posso simplesmente ficar dentro, por exemplo, do meu apartamento e fazer com que aquele entregador suba até mim? O síndico pode permitir que isso aconteça? Na verdade, muitos síndicos e até muitas convenções e regimentos internos já têm previsão expressa no sentido de impedir, né, essa entrada. Até porque é dever do síndico
síndico, enfim, coibir certas situações que possam levar aí a trazer prejuízos ou mesmo trazer situações aí que possam ser passíveis de responsabilização para o condomínio. Então, o síndico ele já tem aí essa prerrogativa, essa garantia e essa obrigação até mesmo, né, de coibir aí o ingresso de terceiros estranhos dentro dos condomínios a partir até do que está disciplinado na própria convenção. Por outro lado, agora, diante da crise, nós temos um cenário de criticidade que faz com que ele tenha o dever de proibir o ingresso dessas pessoas, porque deve haver uma preocupação ali com a coletividade. Eu não posso pensar apenas em mim ou naquela pessoa especificamente. Por quê? Porque eu estou fragilizando a coletividade, seja de uma maneira pela transmissão do vírus, ou seja, até pelo fato de estar abrindo a oportunidade de um estranho adentrar o condomínio e praticar algum delito, por exemplo. Então eu tenho que ter todo esse cuidado em relação a esse aspecto também. Então o síndico precisa, neste caso, ser bastante firme, né, de acordo com o projeto de lei. Torna a repetir, ainda não é lei, nós estamos falando de um projeto, mas se vier realmente a entrar em vigor, serão disposições que nós deveremos então observar. Então, nestes casos, o síndico deverá se ater a essa disposição no que tange especificamente a esses pontos. Além do que, uma situação bastante importante tenho percebido que alguns condomínios e alguns síndicos têm protelado ou têm adiado assembleias, se justificando ou se pautando no fato de que não seria possível a sua realização em virtude da aglomeração de pessoas, até porque as próprias determinações emanadas aí dos nossos governos, enfim, através dos decretos, têm impedido com que haja, então, reuniões. Então, com base nessa situação, as assembleias têm sido, então, postergadas, suspensas, mas este projeto tem o condão de possibilitar aí essas reuniões através, então, da rede mundial de computadores, ou seja, da internet. Eu conseguiria, então, a partir disso, me servir desse mecanismo para evitar aí a postergação de uma discussão que muitas vezes é importantíssima naquele momento. Nós temos casos, inclusive, muito graves em que se faz necessário, se torna imperioso ou imperiosa, melhor falando, a realização de uma assembleia em que, em virtude disso, está sendo postergada porque, em razão aí desses eventos, se entende que não pode haver a reunião. Mas, diante desse cenário, diante desta possibilidade, então, que o projeto nos faculta, nós poderíamos, então, realizar, né? E aí, a votação poderia ser feita sem prejuízo algum. Então, nesse sentido, independentemente de qualquer situação, aí, se vocês tiverem algum problema de deliberação urgente, que não possa realmente aguardar passar esse período crítico, seria possível, então, diante dessa disposição, fazer essas reuniões online, né? E seria aí totalmente legítimo e válido até aí a ocorrência dessas votações, tá? Aí, até eu entro nesse sentido para mencionar que isso não é uma novidade, tá? Muito embora o projeto de lei trate agora dessa situação e dessa possibilidade, nós temos na nossa realidade muitos condomínios que já vêm se comportando dessa forma, ou seja, já estão fazendo reuniões online, de modo que não seria algo extraordinário, muito pelo contrário, nós estamos caminhando, estamos seguindo uma tendência diferente. Então, diante disso, agora só veio a corroborar a possibilidade de que então nós venhamos a implementar aí essas novas formas, então, de conduzir essas situações correlacionadas ao condomínio. Além disso, também, que eu achei super importante desse projeto de lei, é o fato de que a prestação de contas aí continua sendo exigida e deverá ser feita pelo síndico, ou seja, não posso
me alicerçar no fato de que eu estou num período de pandemia para não prestar contas. Então, as disposições constantes no Código Civil no que tange a obrigação do síndico de prestar contas continuam plenamente vigentes e o projeto de lei também age com supedâneo, ou melhor, foi estruturado com supedâneo nas disposições do Código Civil. Sendo assim, então, seriam essas as novidades que nós temos na área imobiliária, que é realmente o foco aqui das nossas discussões, e eu espero que possa ter contribuído aí para a elucidação de dúvidas de vocês, e me coloco à disposição também para que a gente possa debater o assunto e esclarecer o que mais houver de dúvidas a respeito desses pontos do projeto de lei. Com certeza, dentro em breve nós tenhamos aí muitas outras novidades e a gente vai tratando aqui no nosso canal de cada uma delas, ok? Eu sou a Débora de Castro da Rocha, advogada e professora de Direito Imobiliário. Permaneço aqui sempre à disposição de vocês e aguardo vocês também no próximo vídeo. Um grande abraço!